Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Estamos fazendo o estudo dessa quinta obra, da obra básica do Espiritismo. A versão que eu estou acompanhando aqui está disponível no site da FEB, tá? O link está aqui na apresentação. Vamos lá. Nós estamos na segunda parte desse livro. Esse livro é dividido em três, né? A Gênese, a origem, os milagres e as predições. Estamos na parte dos milagres explicados segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 14, cujo título é Os Fluidos. Esse capítulo 14 foi dividido em duas sessões, a natureza e propriedades dos fluidos, e a segunda sessão, explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. Essa segunda sessão, por sua vez, foi dividida em várias subseções. Nós vamos estudar hoje o item 29, que vai falar sobre catalepsia e ressurreições. Esse é o nosso estudo de número 188. Vamos lá? Convido vocês a acompanhar comigo mais esse item. Antes de iniciar a questão da leitura do item em si, vamos nos ocupar do vocábulo que vai aparecer nesse item 29, que é catalepsia. Catalepsia tem origem grega e é uma composição de dois vocábulos. Cata é para baixo, igual na matemática, sabe? Que a gente fala cateto, lá do triângulo retângulo, lembra-se da escola? Então, o cata, do cateto, é o mesmo cata da catalepsia, é para baixo, é o lado que está embaixo, cateto. Então, cata é para baixo. E lepsis vem do verbo imobilizar. Então, catalepsia tem a ver com imobilização. Nós temos dois tipos de catalepsia. Então, antes dos tipos da catalepsia, nós temos a definição do que seria catalepsia, de acordo com a terminologia médica, é a condição do paciente que mantém os seus membros no local em que os mesmos são colocados por terceiros, ou seja, ele não se mexe, ele tem uma rigidez, e onde você colocar, então se você levantar a mão do paciente nesse estado de transe cataléptico, de crise, né, cataléptica, o braço vai permanecer lá levantado até que nada se faça. Então é o que a imagem está mostrando. E existem dois tipos de catalepsia. A catalepsia patológica, em que existem esses episódios frequentes, e tem a catalepsia, vocês já devem ter ouvido falar, existe um tipo de catalepsia que é uma paralisia do sono, e aí essa daí não é considerada patológica, ela acontece esporadicamente, talvez algum de vocês já tenham tido uma crise dessa, um episódio desse, passa e tem uma explicação razoavelmente aceita de que durante o sono, geralmente acontece quando você está acordando ou no início do sono. Comigo já aconteceu uma vez, foi terrível, você fica em desespero. Foi no momento que eu estava acordando, ou seja, você tem, vou falar da minha experiência para a gente depois falar da catalepsia em si. Você tem a consciência desperta, mas você não tem domínio sobre o seu corpo. Então você quer falar, você não consegue, você faz o movimento para falar, você não consegue, para abrir os olhos, você não consegue, para gritar, para mexer. As mãos e os pés parecem chumbos, é um desespero, né?
mas ele passa. Eu não sei precisar quanto tempo. Ela pode durar minutos, horas, né? No caso da catalepsia patológica, tem relatos de horas ou dias. Na do sono devem ser minutos, mas parece uma eternidade. Então é isso. E aí, como, de acordo com a explicação fisiológica, essa catalepsia que acontece durante o período de sono, ou seja, a paralisia do sono, ela tem a ver com a resposta ao do cérebro, um retardo na resposta cerebral, né? E o espiritismo vai explicar essas crises de catalepsia de acordo com o estudo dos fluidos, que é justamente o título do nosso capítulo. Como os fluidos, ou seja, esse canal de ligação entre o espírito, que é o que tem a vontade, que é o que sente, que é o que percebe, e o corpo, que é o instrumento, essa ligação em si, tendo essas ligações afrouxadas, a resposta do corpo fica retardada, diminuída ou até quase que eu vou chamar assim, cessada temporariamente. Mas não como é que eu digo? Não, permanente, porque se fosse permanente seria a morte, né? Então é temporariamente, no caso do estado cataléptico. Muito bem, então feita essa explicação, eu já vou falar no próximo slide, mas já vou adiantar o caso mais famoso, assim, de crise de catalepsia que a gente tem registrado, é o caso de Lázaro. Tanto que a catalepsia é chamada como, a catalepsia patológica é chamada como síndrome de Lázaro, né? Lembram-se? É o amigo de Jesus, irmão de Maria e Marta, que por 3 dias esteve numa tumba, tido como morto, e quando Jesus é chamado, quando Jesus chega, já fazia 3 dias, né? E ele chama Lázaro e Lázaro levanta e sai da tumba. Ressurreição, né? Que é isso que foi dito, né? Ressuscitou. O Espiritismo explica que não, na verdade, Lázaro estava numa crise de catalepsia e, claro, enterrado ali na tumba, né? Sem cuidados, ele teria morrido mesmo, como teve no passado casos relatados de pessoas que foram enterradas vivas, estavam em crise cataléptica, tidas como mortas. Realmente, um exame hoje, a pessoa ser enterrada viva, né, em crise cataléptica, hoje é quase impossível, porque os exames modernos conseguem detectar que existe atividade cerebral, atividades vitais. Mas na antiguidade isso não acontecia, né? Então, assim, como o ritmo do coração, a pulsação é muito diminuída, ela é tida como morta, sem o exame mais acurado. E aí a gente tem relatos de pessoas que foram exumadas e que o corpo estava numa outra posição, enfim, pessoas que foram realmente enterradas vivas, quando saem do estado cataléptico, estão enterradas, né, numa esquife, e entram em desespero e morrem ali naquela situação. Bom, então existem relatos dessas crises catalépticas, como eu disse para vocês, o caso mais famoso é o caso de Lázaro, que ainda bem, né, que Jesus o chamou, tirou lá da sepultura, porque senão ele teria morrido mesmo. Mas ele não estava morto, então não é um caso de ressurreição. Ressurreição é aquele que estava morto e voltou. O Espiritismo nos explica, nos ensina que isso não é possível. A morte não tem volta. O que acontece é exatamente no caso de Lázaro, como outros casos que eu vou falar para vocês, uma diminuição das funções vitais. Aí o caso de Jesus, né? Vocês podem estar se perguntando se ressurreição não existe, né? Não é possível voltar da morte depois que os laços foram completamente rompidos. E o caso de Jesus? Bom, aí já é uma outra história que não é do item 29, mas só para adiantar e para a gente começar a refletir.
Jesus não voltou no seu corpo, né? O que a gente consegue deduzir estudando é que Jesus apareceu aos discípulos num fenômeno de materialização, mediunidade. Mediunidade explica o que aconteceu com Jesus. Beleza? Então tá, vamos para a leitura do item 29, mas antes disso, eu já adiantei, mas quero contar outros casos para vocês. Casos de catalepsia, eu chamei casos de ressurreição, mas agora a gente já sabe que as pessoas não estavam de fato desencarnadas, estavam ainda ligados, o seu espírito ainda estava ligado ao corpo, por isso foi possível essa volta, pelo poder do magnetismo de Jesus. Bom, então nós temos lá, relatado em João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, que Jesus o chama firmemente e ele obedece, então o magnetismo de Jesus acaba restabelecendo aí, tirando Lázaro dessa crise que ele estava, que ele se encontrava de catalepsia. Esse é o mais famoso, mas tem outros. Em Lucas, os dois que eu vou falar tá em Lucas, no Evangelho de Lucas, tem a filha de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga da cidade lá de Cafarnaum, e a sua filha, fazia algumas horas, era tida como morta. E Jesus foi lá e retornou a filha de Lázaro para a saúde. Para a Bíblia, isso foi um caso de ressurreição. Para o Espiritismo, não. Jesus, com seu magnetismo, conseguiu tirá-la da crise de catalepsia. E também tem um outro caso, também relatado em Lucas, do filho da viúva de Naim, que já estava no cortejo fúnebre para ser encaminhado no local, não é enterrado, porque eles colocavam em cavernas, né? Mas já estava nas cerimônias fúnebres e Jesus traz novamente ele para o convívio de sua mãe na cidade de Naim. Em um caso não bíblico, mais recente, da médium Ivone Pereira, com alguns dias de vida, ela, numa crise de tosse, sufoca e é tida como morta. Fica durante 6 horas assim, e sua mãe velando ali o seu corpo e rezando para Maria, para Nossa Senhora. Acaba que a menina já estava até com rosas, né? Já preparada mesmo para ser enterrada, retorna. Foi um caso também de catalepsia, e no caso de Ivone Pereira, ela teve na sua vida 2 casos, 2 episódios de catalepsia dessa forma, e nos explicam a espiritualidade que foi uma questão kármica. Ivone Pereira, ela tinha umas, eu não vou contar aqui porque o tempo não dá, né? Mas ela tinha umas questões kármicas e foram os 2 casos de catalepsia que acontecem com ela. Então é isso, tá bom? Agora sim, a leitura do item 29, eu acho que com esse preâmbulo a gente vai entender um pouco melhor. Olha só o que nos diz Kardec, que a matéria inerte é insensível. O fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Então, quem sente? O espírito. A matéria sente? Não. O fluido sente? Não. Mas o fluido é o canal, é o fio. É igual, a gente já fez essa comparação aqui, mas vamos relembrar. É igual uma máquina que tem um fio, um cabo, e você coloca na tomada. O fluido perispirítico é como se fosse o fio. O corpo é como se fosse a máquina. E a eletricidade, né, que é o que flui para dar vida à máquina, não é isso, né? A máquina não tem vida em si, mas ela é colocada a funcionar quando ela tem eletricidade. Então, a eletricidade, que seria, não sei, né? Mas vou chamar assim do fluido, passa por um canal, por um cabo, para chegar
a matéria, que é a máquina. Então, veja, o corpo, ele não sente. O cabo, que é o fluido perispirítico, também não. Quem sente é o espírito, é o ser, é o centro da sensação. Só que, às vezes, confundimos que a matéria sente, que o fluido sente. Por quê? Porque o fluido é o canal de ligação, é o que transmite. É isso que nos está esclarecendo Kardec, né? As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito. Então, qualquer avaria ao corpo, ela vai ser transmitida ao espírito. Qual um choque elétrico por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores, tá vendo? Então veja. Então qualquer avaria na máquina, no caso é o corpo, ele vai ser transmitido ao espírito que sente. Então quem sente não é o corpo ele detecta que há uma avaria, é transmitido e o espírito sente, certo? Já tem um slide que aí eu vou falar sobre o caminho da dor para vocês, porque mesmo olhando para o corpo a gente vai conseguir entender melhor, porque na verdade quem sente a dor, entre aspas, sente, né? Segundo a ciência, quem sente a dor, quem percebe a dor é o cérebro, na verdade não é o corpo, o dedo, ou seja o que for, é o cérebro. Então aqui o que Kardec está nos explicando é que qualquer lesão no corpo, não é o corpo que sente, mas o corpo transmite ao espírito que esse sim sente o que está acontecendo. Então, é um influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. Ou seja, em questão de dor, que nós vamos falar hoje, no estudo de hoje, sobre a insensibilidade, por exemplo, os fisiologistas não conseguem entender por que uns são mais e outros menos sensíveis. Por quê? Porque justamente a ciência não foi buscar na causa, e a causa é o princípio espiritual. Kardec faz várias perguntas lá no Livro dos Espíritos sobre essa questão, sobre as sensações dos espíritos, e na questão 500, na questão 257 do Livro dos Espíritos, Kardec, faz um ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. E aí, esse item 29 faz referência a esse estudo que está lá no Livro dos Espíritos. Convido vocês a lerem esse ensaio de Kardec lá na questão 257. Bom, então voltando e para clarear um pouco essa ideia, eu trouxe aqui esse slide do caminho da dor. Veja, se você tem uma lesão na pele, então você tem a pele, a primeira etapa aí nesse caminho da dor, o primeiro ponto são os receptores sensoriais que estão na pele. Imagina uma lesão aí no caso do dedo dessa mulher. Então, você tem lá os receptores sensoriais que vão captar eletricamente, vão captar o que está acontecendo e fazer uma transmissão elétrica. Transmitir para o quê? Transmitir para os nervos. Então, as fibras nervosas do teu corpo, esse estímulo elétrico, ele vai percorrendo como num fio, né? Lembra do cabo da máquina? Vai percorrendo o corpo como se fosse uma fiação e transmitindo essa mensagem elétrica. Transmite para onde? Que é o terceiro ponto aí. A medula. Então, isso vai lá para a sua medula, lá na espinha, né, lá nas costas, vai lá para a medula. Esses impulsos elétricos, então, aí tem duas opções, ou eles são intensificados ou eles são inibidos, dependendo da lesão, dependendo da pessoa. Então, é isso que se estuda, né? Por que se inibe alguns e se intensifica outros? Então, a medula que faz essa decisão do que vai acontecer.
E aí, a partir da medula, dessa decisão que acontece aí pelo corpo na medula, então vai ser, vamos supor que intensificou, né? Vamos supor que seja isso. Aí vai ser transmitido para o tálamo, lá no meio do cérebro. O tálamo, então, é a região do cérebro onde são filtrados esses impulsos elétricos que chegaram, e aí é lá no tálamo que vai ser definido qual é a intensidade da dor, se é uma dor leve ou uma dor forte. Olha só que interessante. Então, quem sentiu a dor? Bom, então tá lá no tálamo, né? Lembra da intensidade? Tem mais uma parada aí, que é o córtex cerebral. No córtex é que de fato acontece a percepção e a consciência da dor. Então, desde um corte até chegar na percepção de que cortou e que está doendo, tem um caminho, impulsos elétricos, decisões para chegar na percepção da dor. Tá vendo? Então, quem percebeu a dor? Foi o dedo? Não, teve um impulso lá na pele, mas quem percebe, quem decide qual a intensidade é o cérebro. É por isso, e nós vamos ver com Kardec, e talvez Kardec não tivesse essa ideia toda que eu tô trazendo para vocês, porque na época de Kardec a gente não tinha esse conhecimento do cérebro, né, da forma como a gente conhece hoje, mas enfim, então talvez não, tenho quase certeza que ele não tinha, então a gente está tendo aqui um pouco mais de informação que ele, mas você vai ver que é isso que ele quer dizer. Então aqui, olha, então a dor de fato, ela é percebida pelo cérebro. E o que a gente fez a leitura? E na verdade não para aí. A matéria, o materialismo para aqui. Mas nós, como espiritualistas, que sabemos que existe o espírito, sabemos que não para aqui, porque aí sim, a partir da percepção da dor, o cérebro se comunica através dos chakras com o espírito. E aí, quem vai levar esses impulsos que chegam no cérebro para o espírito, para esse sim sentir o fluido perispiritual, que é o assunto do nosso capítulo. Então, nós vamos ver, coloquei aqui os 7 corpos sutis. Por quê? Porque existe, então, o corpo físico, que é esse caminho da dor no físico, mas passando, se eu pensar espiritualmente, vai passando de um corpo para o outro até chegar lá no Atma e no espírito que vai, de fato, sentir essa dor. Bom, vamos continuar com Kardec. A interrupção do quê? Dessa comunicação através da sensação, né? Do fluido perispiritual. A interrupção dessa sensação, né? Ela pode dar-se pela separação de um membro ou pela cessão de um nervo, mas também pode dar-se parcialmente, de maneira geral, e sem nenhuma lesão nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Então, olha, quando é que essas sensações elas são cessadas ou interrompidas? Pode ser uma causa física, que é o que ele está dizendo, cortou uma perna. Mesmo quando corta a perna, você já deve ter ouvido falar, né? Do membro fantasma. A pessoa sente cócegas, sente a perna cortada, amputada. Por quê? Porque no perispírito ela tá lá, porque o fluido perispiritual passa, né? Mas enfim, então quando é que essas sensações são interrompidas? Quando há a eliminação do membro ou do nervo. Então, se eu não tiver como, lembra o caminho da dor? Se o impulso elétrico não puder passar pelo nervo, ele não chega na medula, ele não chega no cérebro, portanto, não sente dor. Existe uma insensibilidade. Então, isso pode acontecer de maneira, essa interrupção desse caminho das sensações, da dor, ou enfim, das sensações, pode acontecer por causas biológicas. Mas, aí Kardec vai nos dizer que também pode acontecer nos momentos de emancipação da alma, porque quem sente é o espírito. Então, pode até ser que seja no
que chegue no cérebro. Mas se o espírito tiver com outras preocupações que não o corpo físico, no caso de uma emancipação, um estado de êxtase, o espírito não sente. Então existe uma certa insensibilidade momentânea, uma interrupção desse canal. Por quê? Porque chega no cérebro, mas não consegue chegar no espírito. Aí ele continua. Grande excitação ou grande preocupação, como eu disse. O espírito está preocupado com outras coisas. E aí não existe, existe essa interrupção. Ele vai falar mais para frente, já vou adiantar aqui, é no caso quando você tem um ferimento no ardor de uma batalha, ou se você precisa fazer uma coisa, por exemplo, pensa numa mãe que precisa salvar o filho. Quantos casos a gente já viu que a mãe assim tem uma força sobre-humana e tira o filho de algum lugar mesmo estando machucada e ela não sente aquela dor. Por quê? Porque a preocupação dela está em salvar o filho. Então o espírito não sente, você consegue força sobre-humana. Então o que aconteceu aí? Só a espiritualidade explica, né? Quando você tem aí uma sobreexcitação ou uma superexcitação, uma preocupação do próprio espírito. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e em sua febril atividade atrai a si, por assim dizer, o fluido perispiritual, que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea, tá vendo? Então, uma preocupação em outro lugar, você não tem os canais, não tem a transmissão e, portanto, existe uma insensibilidade momentânea. Então, o fluido explica esses casos de insensibilidade. No caso, lembra do assunto que é a catalepsia? Isso pode explicar a catalepsia. O espírito, por algum motivo, pode estar numa atividade em que aí o fluxo desse fluido perispiritual é cessado momentaneamente. E aí eu não vou ter os movimentos dos membros e nem a sensibilidade. Se algo aconteceu ao corpo, não tem sensibilidade, né? É importante dizer que nos casos de catalepsia, a gente tem relatos de que a pessoa fica consciente, ela só não sente o corpo, mas a consciência dela tá lá, ela vê tudo que tá, ela vê e percebe tudo que está à sua volta, mas ela não consegue a resposta do corpo, justamente porque os canais de comunicação foram momentaneamente interrompidos. Poder-se-ia também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual, uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. Então é isso, né? Outra possibilidade. Ao invés da interrupção do fluxo do fluido perispiritual, pode haver uma modificação no próprio fluido, por algum motivo, né? E aí pode cessar essa transmissão da comunicação entre o corpo e o espírito. E aí ele vai completar. É por isso que, muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferido e que uma pessoa cuja atenção se acha concentrada num trabalho não ouve o ruído que se lhe faz em torno. Não é mesmo? Quando você está concentrado numa coisa, você, nossa, nem percebi. Você falou comigo? Não, né? Eu estava tão atenta aqui que eu não percebi. Ou seja, você desliga os seus canais de percepção para concentrar em outro foco. Isso acontece muito. E isso é explicado pelo fluido. Efeito análogo, porém mais pronunciado, se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia e na catalepsia, que é o assunto que nós estamos. Aí ele incluiu o sonambulismo e a letargia. Então, no sonambulismo, você pode ter essa questão da insensibilidade, justamente porque o sonâmbulo está com sua atenção, o espírito do sonâmbulo está com a sua atenção em outras tarefas, outros trabalhos, outras atividades. Na letargia, quando a pessoa fica, né, também
nesse estado que não consegue também se movimentar, que não é a catalepsia, mas é um outro tipo. Pode ser a explicação também da interrupção do fluxo do fluido perispiritual e na catalepsia, que é o nosso assunto. Diz Kardec, finalmente, do mesmo modo também se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires. Então, as pessoas em convulsão podem não sentir a dor. Isso é explicado como? Pelo fluxo mesmo, essa explicação que nós estamos fazendo aqui, né? Junto com o Kardec, do fluido perispiritual. Ele cita mártires, né? Porque alguns mártires, eles podem ter um fenômeno da insensibilidade no momento do martírio. Isso pode acontecer. E aqui ele está fazendo referência, a hora que ele termina esse parágrafo, fazendo referência a um artigo da Revista Espírita de janeiro de 1868, intitulado Estudo sobre os Aissawas. O que são Aissawas? Seguidores de Aisha. São muçulmanos, são árabes muçulmanos que são seguidores de um profeta e que eles faziam apresentações, vários relatos de apresentações em que eles tinham uma completa insensibilidade à dor. Eu vou trazer para vocês, fui buscar. Então aqui, ó, Aissawas. Eu vou ler um trechinho para vocês poderem entender, tá? Nós mesmos assistimos a uma sessão dos Aissawas e podemos dizer que esse relato nada tem de exagerado. Isso aconteceu, gente, essa apresentação em plena Paris. Muitas pessoas viram. Eram árabes da Argélia, tá? Vimos tudo o que aí está relatado e ainda mais. Kardec fala, né? Ele está falando, olha, as pessoas relataram, ele mostra vários relatos de pessoas, né? E está dizendo que ele mesmo viu e que não tem exagero, não. Um homem atravessar a bochecha e o pescoço com um espeto cortante em forma de lardeadeira. Tendo tocado o instrumento e examinado a coisa bem de perto, convencemo-nos de que não havia nenhum subterfúgio e que o ferro realmente atravessava as carnes. Mas, coisa bizarra, o sangue não corria e a ferida cicatrizava-se quase instantaneamente. Vimos um outro manter na boca carvões de pedra em brasa, grandes como ovos, cuja combustão ativava pelo sopro, passeando ao redor da sala e lançando chispas. Era fogo tão real que vários espectadores com ele acenderam seus charutos. Tá vendo, gente? Homem comendo brasas, furando as bochechas e o sangue não corria. E a ferida cicatrizava. Então é isso aqui que tem como não sentir dor. E aí nesse artigo em particular, ele não faz uma conclusão, Kardec não faz, ele diz que ele vai estudar isso em outro momento, em outro artigo, eu não encontrei, talvez não tenha dado tempo, né? Porque essa revista é de 1868 e o último ano que ele trabalhou na revista foi 1869, porque ele desencarna. Então talvez não deu tempo, porém a gente consegue, com base nisso, entender um pouco que talvez esses convulsionários tenham estado em estado de êxtase, por algum motivo, e que ficavam insensíveis à dor justamente por quê? Porque a matéria, a carne, não sente dor, quem sente é o espírito, esse fluxo, por alguma maneira, nesse estado aí alterado de consciência, eles conseguiram interromper esse fluxo, o espírito não percebe o dano e, portanto, não sente a dor, e que pode ser, que é o que Kardec disse para nós, né, nessa última leitura aí, e pode ser que esse tenha sido o caso de muitos dos mártires que a gente vê, né? Até o próprio Jesus, né? Só pensando, né? Às vezes a gente vê Jesus crucificado e ficamos imaginando a dor, né? Mas como a dor é relativa, nós não fazemos ideia
do que realmente ele sentiu e como sentiu, porque o nosso espírito é diferente do dele, o poder nosso é diferente do dele. Então, só se ele mesmo nos contasse. Mas não dá pra gente ter uma real noção dessa dor, porque a dor é muito pessoal e depende também do nosso estado, como nós estamos vendo. E aí, para fechar o estudo de hoje, Kardec encerra fazendo uma observação, que a paralisia, sabe, do corpo, né? Paralisia das pernas, paralisia dos braços, a paralisia, né? Já não tem absolutamente a mesma causa. Então, a catalepsia é de origem espiritual. O espírito está com outras atribuições, outras preocupações e há uma interrupção no fluxo. Agora, a paralisia, uma pessoa que fica paralítica, como Jesus, por exemplo, curou o paralítico da piscina, né? Não tem essa causa. É isso que Kardec está dizendo. A paralisia é outra coisa porque é orgânico. Então, a paralisia já não tem absolutamente a mesma causa. Aí o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores, que se tornam inaptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento que se alteraram. Então, no caso da paralisia, o motivo é orgânico. Então, quando Jesus cura o paralítico, que ele era paralítico, por quê? Porque existia uma inaptidão de seus nervos para transmitir o fluido. O que Jesus pode ter feito com o seu poder magnético é ter dado ordens para o restabelecimento daquelas células dos nervos que estavam inaptas para transmitir ou para a circulação fluídica. É isso que tínhamos para hoje. Agradeço a atenção, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Até a próxima!